Antes de começarmos, eu preciso te dizer algo que ninguém teve coragem de te falar ainda. Se você continuar ignorando os sinais que o seu corpo está te dando, ele vai cobrar o preço. E talvez você já esteja sentindo isso. O peso no peito, a tensão no pescoço, o nó na garganta, o sono que nunca descansa de verdade, a sensação de estar sempre dando mais do que recebe. É o corpo que grita o que sua mente tenta esconder. E não, isso não acontece porque você é fraca, nem porque você não sabe se amar, nem porque você aceita migalhas porque gosta. Nada disso é verdade. Você age assim porque seu sistema nervoso aprendeu ao longo da vida que é mais seguro se ajustar, se calar, carregar tudo sozinha e não incomodar ninguém. Seu cérebro te ensinou que dizer não coloca você em risco emocional, social, afetivo. Por isso você vive cansada, tensa e com medo de perder pessoas que nem sequer te tratam bem. A verdade é dura, mas libertadora. O que você chama de amor é muitas vezes sobrevivência emocional. E seu corpo sabe disso antes de você admitir. Mas hoje você vai parar. Antes que isso te quebre de novo, antes que a exaustão vire o seu normal, antes que você adormeça mais uma noite pedindo silenciosamente para alguém te escolher. E eu quero que você ouça isso com calma. A transformação que você busca não começa na mente, porque é o corpo que decide se algo é seguro. É o corpo que bloqueia ou permite mudança. É o corpo que te mantém presa a padrões antigos, mesmo quando você quer desesperadamente se libertar deles. E é por isso que hoje você não vai só ouvir uma meditação. Hoje você vai entrar num processo real de reprogramação emocional, aquele que faz o corpo finalmente soltar o medo, baixar a guarda e permitir que você se transforme enquanto dorme. Mas para isso funcionar, eu preciso que você fique comigo. Tem um ponto lá na frente, nos últimos minutos, que o seu sistema nervoso precisa receber numa ordem específica. Se você parar antes, quebra o processo. Então fica, se entrega, respira no seu ritmo. Eu estou guiando tudo com você. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa, não para mim, mas para você mesma. Esteja sempre aqui no canal. Esse vídeo faz parte de uma série de práticas que reprogramam o seu corpo noite após noite. E quando você está inscrita, você não perde nenhuma etapa. É como construir uma nova identidade em camadas, uma noite de cada vez. E quando o seu corpo entende isso, sua vida muda sem você perceber. Agora, presta atenção em uma coisa que pode te surpreender. Quando você diz, quero amor próprio, mas o seu corpo sente medo de se posicionar, quando você diz, não quero mais aceitar migalhas, mas o seu peito aperta só de imaginar colocar limites, quando você diz, quero uma vida mais leve, mas o seu estômago trava quando tenta descansar, isso não é contradição, isso é defesa. Seu sistema nervoso acredita que a versão exausta e silenciosa de você é mais segura do que a versão forte, decidida e íntegra que você deseja ser. Por isso, toda vez que você tenta mudar, ele te puxa de volta.
Ele te prende no antigo, ele te joga nos mesmos padrões. Mas hoje, vamos juntas aprender que seu corpo pode fazer outra coisa. Vamos fazer ele sentir seguro para receber amor, dizer não, colocar limites, descansar e se transformar enquanto você dorme. Sem luta, sem esforço, sem ansiedade. E eu prometo, se você seguir comigo agora, nos próximos minutos você vai sentir seu corpo responder. Vai sentir algo abrindo espaço dentro de você. Vai sentir sua respiração mudar, seu peito descansar, sua mente silenciar, porque hoje, finalmente, seu corpo vai entender que você não precisa mais implorar por amor. Você só precisa se escolher. Respira devagar, seu processo começa agora. Agora eu quero que você comece a respirar do jeito que o seu corpo achar mais confortável. Não tem método, não tem número, não tem técnica, só respira. Respira como alguém que finalmente encontrou um lugar onde não precisa se defender. Seu corpo sabe o que fazer e ele vai fazer sozinho. Enquanto você respira, percebe o ar entrando. Não precisa medir nada, só sente. E sente o ar sair e do jeito que sair, como se estivesse abrindo uma janela por dentro. Você não precisa fazer certo. Não existe certo aqui. Existe você, existe seu corpo e existe esse momento. E enquanto você respira assim, do seu jeito, eu quero que você note uma coisa simples. Quando o corpo percebe que alguém está cuidando dele com calma, ele começa a soltar sem esforço. Primeiro um pouquinho, depois mais um pouquinho, e quando você percebe, já existe espaço onde antes só havia aperto. Sente seus ombros, não mexe, só sente. Eles estão cansados? Estão um pouco mais leves? Estão tentando descer sozinhos? Isso já é o corpo te dizendo: eu posso confiar. Sente sua mandíbula. Talvez ela esteja apertada há tanto tempo que você nem nota mais. Mas agora, só por respirar sem pressa, ela começa a amolecer. Como se estivesse cansada de segurar tudo sozinha. Sente seu peito, não tenta abrir. Só percebe se ele está menos rígido que antes. Às vezes é quase imperceptível e mesmo assim é real. Tudo isso que você está sentindo agora começa muito antes da sua mente entender. O corpo responde primeiro. Ele é o primeiro a perceber que aqui, agora, você está segura. Respira de novo, do seu jeito, sem técnica, sem contar, sem obrigação. Só deixa o ar entrar e sair, como se fosse um movimento natural. Você passou tanto tempo vivendo tensa, acelerada, hiperalerta, que o corpo se acostumou a funcionar como se estivesse sempre em perigo. É por isso que descansar parece impossível. É por isso que seu peito vive apertado. É por isso que você se sente à beira do colapso e chama isso de rotina. Mas agora,
Agora você está lembrando seu corpo de como é existir sem lutar. Percebe seu pescoço? Tem um peso aí? Tem um desconforto antigo? Respira nele sem querer mudar nada. Só sente, só observa. Esse simples observar já faz seu sistema nervoso se reorganizar. Agora, percebe o ar no seu rosto. Percebe o silêncio entre uma respiração e outra. Esse silêncio é o corpo descansando. É onde a tensão começa a se desfazer. E eu quero que você saiba que tudo isso que está acontecendo agora, essa respiração mais solta, essa sensação mais suave, esse peso que começa a descer, não é coincidência. É o seu corpo que responde à segurança. É ele percebendo que você não está mais sozinha, que alguém está guiando você com respeito, com cuidado e com verdade. Você não precisa forçar o relaxamento. Não precisa tentar. Só precisa estar aqui. Seu corpo já está entrando no estado perfeito para o que vem agora. Um estado onde ele aprende mais rápido, soltar mais fácil e receber mais profundamente. E no próximo passo, eu vou te levar para um lugar dentro de você que tem sido apagado por tanto cansaço. A lembrança de que você já foi segura antes e você vai sentir isso voltando. Respira mais uma vez do jeito que for mais natural para você. E quando estiver pronta, seguimos. Agora que o seu corpo começou a desacelerar e sua respiração encontrou um ritmo mais tranquilo, eu quero que você faça algo muito simples, mas profundamente transformador. Não precisa buscar nada grandioso. Apenas permita uma lembrança suave se aproxime. Uma lembrança pequena, silenciosa, quase escondida. Aquele instante em que, por alguns segundos, tudo parecia ficar mais leve. Talvez você nem tenha percebido na época, mas seu corpo notou, seu corpo registrou. E agora nós vamos recuperar este registro. Quero que você lembre de um momento em que o mundo parecia quieto o suficiente para que você respirasse sem pausa. Pode ter sido ao acordar, antes de todo mundo, quando a luz entrava pela janela de um jeito gentil. Pode ter sido numa tarde comum em que o vento bateu no seu rosto e você sentiu uma paz inesperada. Pode ter sido aquele instante em que você sentou, olhou ao redor e pensou sem palavras que estava tudo bem. Não force, apenas permita que uma cena venha. Confie no que surgir, mesmo que pareça simples demais. O corpo não precisa de grandes eventos para se sentir seguro. Ele precisa de um sinal. Agora, observe essa lembrança como se estivesse entrando nela devagar. Repare na cor da luz, repare no ar, repare no jeito como seu peito se movia quando você respirava naquele momento. Observe como seu corpo estava mais solto, mais entregue, mais presente. Talvez suas mãos estivessem mornas.
Talvez seus ombros estivessem menos tensos. Talvez o seu rosto estivesse descansando. Perceba essa sensação. Eu quero que você permita que essa lembrança seja sentida e não apenas lembrada. Sinta o corpo reagir a ela. Sinta a forma como algo dentro de você começa a relaxar, como se estivesse reencontrando um lugar. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O seu corpo já viveu segurança, já viveu paz, já viveu presença, mesmo que por alguns segundos, e isso basta para reabrir o caminho. Enquanto você revive essa cena, algo importante começa a acontecer no seu cérebro. A ínsula, a região que conecta suas sensações corporais às suas emoções, começa a entender que é possível sentir seguro novamente. Ela começa a diferenciar tensão de proteção e proteção de perigo real. Ela começa a reconhecer que você não está mais em ameaça agora. Ela começa a permitir abertura, e essa abertura é tudo o que precisamos para desbloquear o que vem a seguir. Porque se você já tentou manifestar, evoluir, mudar sua vida, tomar decisões, criar novas realidades ou quebrar velhos padrões, você sabe como é frustrante sentir que algo te segura por dentro. E não é porque você não é capaz, não é porque você não é forte, não é porque você não tem fé, é porque o seu corpo é leal à sua segurança, não ao desejo. Ele não bloqueia você porque te acha fraco, ele bloqueia porque te ama e porque aprendeu ao longo da sua história que tudo foge do conhecido é perigoso. Mas quando você revive essa lembrança segura, você envia ao seu sistema nervoso o recado que muda tudo. Existe segurança dentro de mim. Eu já senti isso antes. Eu posso sentir de novo. Eu posso expandir isso. Eu posso construir isso. E é aqui que a transformação começa de verdade. Não é no pensamento, não é na força, é no corpo que lembra, no corpo que reconhece, no corpo que finalmente recebe a permissão para se abrir. Respire mais uma vez dentro dessa memória. Deixe que ela se espalhe pelo seu peito, pelo seu rosto, pelo seu abdômen. Sinta o corpo entendendo que agora ele pode baixar a guarda. Você está seguro, você está segura, e é essa segurança que vai permitir que a próxima parte funcione. Porque agora o seu corpo está pronto para enxergar um futuro que antes parecia perigoso demais para ser imaginado. Agora que o seu corpo encontrou um ponto de segurança e que a memória que despertamos abriu espaço para algo novo, eu quero que você faça um movimento muito pequeno, quase um gesto interno. Não force nada. Apenas que uma pequena cena se aproxime. Uma cena curta, simples, rápida. Apenas alguns segundos, o suficiente para que seu cérebro tenha material para trabalhar. Não estamos criando um filme, estamos criando um fragmento, um vislumbre, uma fresta da vida que você quer viver.
Eu quero que você imagine um único instante da sua realidade desejada. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso, não precisa ser a versão completa da sua vida. Apenas um pequeno momento que representa tudo o que você quer experimentar. O tipo de momento que, se acontecesse amanhã, faria você respirar fundo e pensar que está no caminho certo. Pode ser você fechando um computador e sentindo que tudo ficou resolvido sem esforço. Pode ser um extrato bancário com números que deixam você muito tranquila. Pode ser você rindo de verdade perto de alguém que te faz bem. Pode ser uma sensação de liberdade ao entrar no seu quarto depois de um dia leve. Pode ser um abraço, um amanhecer, um sorriso, uma porta que se abre. Mas tem que ser um momento real na sua imaginação, pequeno o suficiente para ter sentido, forte o suficiente para ser registrado. Agora eu quero que você veja essa cena como se ela estivesse acontecendo bem na sua frente. Você não está tentando imaginar o futuro. Você está recorrendo a uma possibilidade que já existe no campo das experiências que o seu cérebro é capaz de criar. Observe os detalhes: a luz, a temperatura, a cor do ambiente, o movimento da sua mão se houver, o som ao redor, a sensação da sua roupa no corpo. Tudo isso importa, porque quanto mais sensorial for esse fragmento, mais real o seu cérebro considera. Mas agora vem a parte essencial. Mais importante do que a cena é a sensação. Como seu corpo reage nesse instante imaginado. Não pense, sinta. Qual é o peso da sua respiração nesse momento? Como está o seu peito? Ele abre, ele alivia, ele expande. Como está seu estômago? Ele acalma, ele descontrai, ele aquece. Como suas costas encostam na superfície onde você está agora. Como seu corpo se ajusta sem tensão, como se estivesse aceitando essa pequena verdade. Eu quero que você perceba o exato segundo em que essa imagem se transforma em uma sensação visceral. Esse é o ponto, porque é nesse instante que o seu cérebro para de interpretar isso como imaginação e começa a registrar como experiência. A mesma área que reage quando você vive algo no mundo real se ativa quando você imagina algo com profundidade sensorial. Esse é o poder da microvisualização. Ela não cria sonhos distantes, ela cria microevidências internas de que você está se tornando quem deseja ser. Agora, permaneça alguns segundos dentro desse fragmento. Não tente expandi-lo, não tente deixar mais bonito, não tente criar uma vida inteira a partir dele. Não estamos buscando grandiosidade, estamos buscando precisão. Uma única cena bem sentida vale mais do que uma vida inteira imaginada de forma superficial. Sinta, apenas sinta. Permita que o corpo entenda que esse instante é seguro.
que esse instante é possível, que esse instante é familiar, que esse instante pode se repetir. Respire dentro dessa imagem. Deixe que ela invada o corpo com leveza. Deixe que ela faça parte do seu sistema. Deixe que o corpo diga sim, porque quando o corpo diz sim, o cérebro atualiza. E quando o cérebro atualiza, os caminhos mudam. A forma como você se move muda. A forma como você toma decisões muda. A forma como você enxerga a si mesma muda. Tudo começa nesse fragmento. Uma microvisualização sentida como verdade. Agora, deixe a imagem repousar suavemente, como se você colocasse dentro de uma gaveta interna, onde o cérebro vai buscá-la enquanto você dorme, porque ele vai. E é aí que a transformação acontece. Agora que você criou um fragmento da vida que deseja e permitiu que ele se formasse com leveza, chegou o momento mais importante desta prática, porque é aqui que muita gente se perde, tentando imaginar cenários perfeitos sem perceber o que realmente transforma a mente é a sensação. É o corpo que muda o cérebro e não o contrário. Então agora você não vai mais olhar para a imagem, você vai sentir o que ela despertou. Eu quero que você volte para aquele exato segundo em que sua microvisualização se transformou em sensação, aquele momento em que seu peito abriu um pouco mais, ou em que seu estômago relaxou, ou em que sua respiração ficou mais profunda, ou em que você sentiu um pequeno alívio no rosto, como se algo tivesse sido retirado de cima de você. Esse segundo é o coração da sua transformação. É esse instante que ensina ao seu corpo a reconhecer a nova realidade como familiar. Agora, observe o seu peito. Não tente mudar nada, apenas observe como ele se comporta agora. Repare se existe um espaço novo dentro de você. Repare se existe uma entrega maior na força como o ar que entra e sai. Não importa se é sutil, o seu corpo fala de formas muito delicadas e é justamente esse sinal que ele está mudando. Sutileza é mudança real. Sutileza é neuroplasticidade acontecendo. Sinta o ar entrar devagar. Sinta o movimento no seu abdômen. Sinta o peso da sua postura. Sinta o contato do seu corpo com o lugar onde você está apoiada. Sinta como o corpo reage à memória que você criou. A sensação que se manifesta agora é o que desperta os neurônios espelho. Eles são os responsáveis por fazer o cérebro assumir a experiência imaginada como se fosse uma experiência vivida. E é isso que muda tudo. Porque quando você sente essa microverdade no corpo, você começa a se comportar como alguém que já vive aquilo que deseja. Seu tom de voz muda, sua postura muda, suas decisões mudam. A forma como você olha para o mundo muda. Você não precisa fazer um esforço consciente. O corpo faz por você. Ele te puxa para uma nova realidade porque ele já sentiu essa segurança antes.
Agora, preste atenção em um ponto específico do seu corpo. Escolha o lugar onde a sensação é mais evidente. Pode ser o peito, pode ser a garganta, pode ser o estômago, pode ser o queixo, pode ser as mãos, qualquer lugar. Escolha o ponto e coloque sua atenção nele como se estivesse iluminando esse ponto com consciência. Não visualize luz, apenas concentre sua presença ali. Sinta o calor, o peso, a pulsação ou a leveza desse ponto. Cada sensação é válida, cada detalhe importa. A sua percepção é o que transforma. É ela que envia para o cérebro o sinal de que existe um novo padrão sendo criado. Não é imaginar, é sentir. E você está fazendo isso agora. Permita que essa sensação cresça devagar, sem esforço. Não tente fazer parecer maior. Apenas deixe que ela se expanda alguns milímetros para dentro, como se estivesse ocupando um espaço que sempre foi dela, como se estivesse lembrando o seu corpo de um potencial que ele já tinha. Você não está criando algo novo, você está reativando algo que estava adormecido. Agora respire dentro dessa sensação. Inspire com calma, apenas o suficiente para perceber o ar entrar. Expire ainda mais lento, apenas o suficiente para sentir o corpo soltar. A sensação vai se amplificando da forma natural. E quanto mais você sente, mais o cérebro aprende. É assim que você atualiza seu sistema operacional. É assim que você cria uma nova familiaridade. É assim que seu corpo deixa de enxergar a sua expansão como ameaça. Perceba que a sensação que você está vivendo agora não depende da cena que você imaginou. Ela já está no corpo. Ela é sua, ela pertence à sua identidade e é isso que queremos. Não é sobre depender da imagem, é sobre treinar o corpo a reagir como alguém que já vive a vida que deseja. E você está fazendo isso perfeitamente. Permita que essa sensação se espalhe mais um pouco. Sinta ela se movendo pelos ombros, pelo pescoço, pela base da coluna, pelas mãos, pelos músculos do rosto. Ela não precisa tomar o corpo inteiro. Ela só precisa ser percebida. É o suficiente para criar novos caminhos. É o suficiente para ensinar o cérebro que existe uma nova verdade acontecendo agora dentro de você. E enquanto essa sensação se estabiliza, lembre-se de uma coisa importante. O seu corpo não está te sabotando. Ele está te protegendo. Ele só precisa de novas evidências de segurança. E você acabou de dar uma evidência poderosa. Você acabou de mostrar a ele que existe um futuro que é seguro o suficiente para ser vivido. E isso para o cérebro vale ouro. Respire mais uma vez dentro dessa sensação. Você está pronta para o próximo passo. Agora que a sensação já tomou forma dentro do seu corpo e que você percebeu, mesmo que de maneira sutil, que existe uma nova familiaridade surgindo, chegou a hora do movimento. E não se preocupe, não é nada grande,
não é nada difícil, não é nada que te pressiona. É algo tão pequeno, tão rápido e tão gentil que o corpo aceita sem resistência. É justamente por isso que funciona. A microação é o momento em que o corpo comunica ao cérebro: estou pronta para viver isso. Eu posso me mover nessa direção. Eu posso deixar esse novo caminho existir. Respire mais uma vez dentro da sensação que você está sentindo. Agora, escolha um ponto do corpo para fazer um pequeno gesto. Pode ser um movimento mínimo com as mãos, pode ser um alongamento suave com os dedos, pode ser um relaxamento consciente dos ombros. Pode ser um leve toque no peito com a palma da mão. Pode ser uma pequena inclinação do rosto para liberar tensão acumulada. Qualquer movimento que não exija esforço. O importante é que esse gesto represente o corpo dizendo sim. Faça esse gesto agora, devagar. Sinta a pele, sinta os músculos, sinta o peso do movimento. Sinta como o corpo responde. Talvez uma pequena onda de alívio, talvez uma leve expansão, talvez uma sensação de que algo encaixou. E mesmo que você não sinta nada intenso, tá tudo bem, tá tudo certo. O corpo trabalha no sutil. O corpo transforma no detalhe. O importante, o que importa de verdade, é que você fez o movimento, ele é o sinal. Mantenha sua atenção no ponto do corpo onde a sensação estava mais viva e conecte esse ponto ao gesto que você acabou de fazer. Esse é o circuito, esse é o link que cria um novo padrão neural. Quando você sente algo novo e move o corpo em resposta, o cérebro registra isso como aprendizado, e isso é neurociência pura. É assim que os caminhos mudam, é assim que os novos comportamentos se tornam possíveis, é assim que a sua identidade se atualiza. Agora, perceba que o gesto foi pequeno, mas o significado dele é enorme. Ele representa um novo começo, representa uma nova possibilidade, representa o primeiro passo real na direção da vida que você imaginou. E por ser pequeno, ele não ativa o sistema de defesa, ele não dispara o alarme interno que te paralisa. Ele não aciona o medo do desconhecido. Na verdade, o gesto envia exatamente o sinal contrário: segurança, continuidade, permanência. Respire dentro desse entendimento. Sinta como se o seu corpo reagisse ao saber que ele não está sendo forçado. Ele está sendo guiado. Ele está sendo respeitado, ele está sendo visto. E é por isso que ele se abre. Porque quando o corpo confia, ele não luta. Quando o corpo confia, ele coopera. Quando o corpo confia, ele cria. Agora repita dentro de si, em silêncio, como se estivesse conversando diretamente com seu sistema nervoso. Eu posso me mover nessa direção. Eu posso viver essa versão. Eu posso permitir o novo de forma segura. Não diga com força, não diga com expectativa. Apenas deixe essa frase repousar dentro do corpo. Como quem planta uma semente.
como quem entrega algo ao solo e confia que ele vai nutrir. Quero que você observe como o corpo reage a essa frase. Talvez a sensação se expanda um pouco. Talvez o peito abra mais 1 milímetro. Talvez a respiração fique mais lenta. Talvez a mente fique mais quieta. Talvez você sinta uma leve onda de calma, quase imperceptível, mas presente. É assim que o corpo diz sim. Não é uma explosão, é um assentamento, uma acomodação interna, uma aceitação. Perceba que agora existe um alinhamento entre o que você imaginou e o que você sentiu e o que você fez. Essa tríade é o que transforma, é isso que cria neuroplasticidade real, é isso que atualiza a identidade, é isso que quebra padrões antigos e instala novos caminhos. Você acabou de fazer algo que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca fez. Você ensinou o corpo a se mover em direção ao que deseja sem medo. Permita que essa microação se estabilize dentro de você. Sinta o corpo reconhecendo que foi seguro. Sinta a mente aceitando que foi possível. Sinta o sistema nervoso liberando um pouco da tensão de proteção. Você acabou de desbloquear o caminho para a próxima etapa e agora, finalmente, você está pronta para consolidar tudo o que fez até aqui. Respire fundo, o seu corpo entendeu o recado. Agora que seu corpo fez o gesto, agora que você transformou sensação em movimento, chegou a hora mais silenciosa e mais poderosa de toda a prática, a consolidação. É aqui que o cérebro decide o que fica e o que vai embora. É aqui que as conexões se fortalecem. É aqui que o corpo registra a nova identidade como possibilidade real. E você não precisa fazer nada grandioso. Você só precisa permitir. Respire de novo, devagar. Sinta o ar entrar. Sinta o corpo responder. Sinta a sensação que você construiu nos blocos anteriores, ainda viva dentro de você, como uma pequena chama que não se apaga. Essa chama é a prova de que seu sistema nervoso entendeu o processo. Ele reconheceu a microverdade que você sentiu. Ele reconheceu o gesto que você fez. E agora ele está pronto para integrar. Quero que você perceba como seu corpo está mais disponível agora. Talvez os ombros tenham caído um pouco. Talvez a mandíbula esteja menos rígida. Talvez a respiração esteja mais longa. Talvez o peito esteja mais aberto. Esses sinais são fundamentais. São eles que mostram que seu sistema de proteção desligou um pouco, o suficiente para permitir a entrada do novo, e é exatamente nesse pequeno espaço que a neuroplasticidade acontece. Agora, observe sua mente por um instante. Ela está mais lenta, mais quieta, mais receptiva. Isso não é acaso. É um indicativo de que seu
córtex pré-frontal saiu do modo de alerta e entrou em modo de aprendizagem. Um cérebro que está aprendendo fica mais calmo, não mais acelerado. E você está exatamente nesse estado agora. Eu quero que você permita que a sensação que você sentiu anteriormente se espalhe e que os dois conhecimentos adquiridos se encontrem como se fizessem parte de um mesmo circuito. Não precisa visualizar nada, apenas sinta a ideia de continuidade, a ideia de que não existe um espaço vazio entre o que você sentiu e o que você fez. Seu corpo entende continuidade sem esforço. Ele só precisa de permissão. Dê essa permissão agora. Respire mais uma vez, suave. Cada respiração que você faz agora ajuda o cérebro a reforçar um novo caminho. Ele pega o que você sentiu, pega o que você moveu e começa a repetir internamente. A repetição silenciosa é o que cria a identidade. É assim que você passa de alguém que deseja para alguém que vive, de alguém que imagina para alguém que incorpora, de alguém que tenta para alguém que é. Agora, permita que seu corpo entre em um estado ainda mais profundo de entrega. Não porque você está tentando, mas porque ele finalmente está seguro. A segurança abre portas que a força não abre. A segurança faz o cérebro aprender. A segurança transforma. E você sentiu, moveu e organizou segurança dentro de você. Agora, tudo o que você precisa fazer é deixar isso se estabilizar. Sinta o corpo descansando sobre onde você está apoiada. Sinta o peso suave da sua postura. Sinta a temperatura da sua pele. Sinta seus músculos soltando centímetro a centímetro. É assim que o corpo integra. Quando você descansa, quando você solta, quando você para de lutar, quando você permite que a energia se acomode. Você está dando ao seu cérebro as condições perfeitas para consolidar as mudanças que acabamos de iniciar. A respiração lenta, a sensação corporal, o movimento pequeno, a calma crescente, tudo isso envia o mesmo recado. Estamos seguros. E quando o cérebro entende que está seguro, ele cria novos padrões. Ele reforça novas conexões. Ele atualiza sua identidade a partir da experiência sentida e não da lógica. Respire mais uma vez, ainda mais lenta. Seu corpo aprendeu algo novo hoje. Aprendeu que existe um fragmento da sua vida futura que pode ser sentido agora. Aprendeu que existe uma sensação correspondente a esse fragmento. Aprendeu que existe um gesto que confirma essa sensação. E agora ele está aprendendo que tudo isso é seguro. E isso é a chave da transformação. Quando a segurança encontra a novidade, o cérebro muda. Permita que esse aprendizado se espalhe pelo corpo. Não force, não direcione. Apenas observe a sensação de estar sendo atualizada.
como se algo estivesse se reorganizando suavemente dentro de você. Essa reorganização é real, é fisiológica, é neurológica, não é imaginação. Seu cérebro está literalmente modificando sua resposta ao futuro. Ele está reconhecendo o seu desejo como possível, pela primeira vez sem resistência. Agora deixe tudo repousar. O gesto, a memória, a microvisualização, a sensação. Não tente reter nada, não tente controlar nada. O corpo sabe o que fazer, ele sabe como consolidar, ele sabe como transformar isso em comportamento, ele sabe como levar tudo isso para o sono, onde a mudança se aprofunda. Respire, suave, profunda, silenciosamente. Seu corpo está pronto e o próximo passo é a integração final, onde você vai entrar no sono com essa nova identidade começando a se instalar. Agora que o seu corpo consolidou o que precisava, que os caminhos começaram a se reorganizar dentro de você, chegou um momento mais silencioso, mais íntimo e mais transformador de toda essa experiência. A integração. É aqui que tudo se assenta. É aqui que o cérebro decide levar essa nova identidade para o sono. É aqui que o corpo entende, de uma vez por todas, que você está segura para descansar. E é exatamente isso que vai permitir que a transformação continue mesmo depois que você adormecer. Quero que você permita que seu corpo encontre uma posição ainda mais confortável. Nada forçado, nada estudado. Apenas deixe que seu corpo se ajuste sozinho, como quem escolhe a forma perfeita de se entregar. Sinta o peso dele acomodando. Sinta a temperatura da pele. Sinta a respiração que já está natural, tranquila e profunda. Seu corpo já está entrando no estado ideal para integrar tudo o que vivemos aqui. Agora, lentamente, permita que sua atenção comece a se afastar do mundo externo. Cada som distante fica mais leve, mais irrelevante, mais solto. Você não precisa reagir a nada. Seu sistema já entendeu que este momento é seu. Este silêncio é seu. Esta pausa é sua. Você está aqui e isso basta. Aos poucos, deixe a sensação de segurança que construímos cresça mais um pouco. Ela não precisa se espalhar pelo corpo todo. Apenas deixe que ela se torne mais presente, mais estável, mais macia, como se você estivesse sendo envolvida por algo que não exige nada de você. Apenas acolhe, apenas sustenta, apenas permite. Respire dentro dessa sensação. Sinta seu abdômen subindo e descendo com mais suavidade. Sinta o ar entrar como se estivesse preenchendo espaços internos que antes estavam apertados demais. Sinta cada músculo recebendo permissão para descansar. Sinta seus pensamentos desacelerando como se estivessem se dissolvendo um a um. Sem esforço, sem luta, sem necessidade de controle. Agora imagine que existe um espaço silencioso dentro de você. Não visualize nada específico, apenas perceba esse espaço. Ele é profundo, calmo,
seguro, quase sagrado. É o lugar onde o seu corpo guarda tudo aquilo que realmente importa. É o lugar onde o aprendizado se fixa. É o lugar onde a nova identidade começa a nascer. É o lugar onde você se encontra com a sua própria verdade, sem ruído, sem pressão, sem medo. Permita que a sensação que você sentiu nas etapas anteriores desça para esse espaço interno, como se o corpo estivesse levando com delicadeza tudo o que você viveu hoje para um lugar onde nada se perde, onde tudo é processado, onde o cérebro reorganiza, limpa, encaixa, reprograma. Tudo com suavidade, tudo no tempo certo, tudo sem esforço consciente. Agora, preste atenção no silêncio entre uma respiração e outra. Esse pequeno espaço, esse intervalo onde o corpo não faz nada, é nesse intervalo que a transformação se aprofunda. É nesse intervalo que o cérebro liga as novas conexões. É nesse intervalo que a sua identidade conversa com o futuro. A cada pausa, você solta mais um pouco. A cada pausa, você entrega mais um pouco. A cada pausa, você se aproxima da versão de você que não carrega tensão, medo, autocobrança ou cansaço no corpo. Você entra em um estado em que o seu corpo sabe exatamente o que fazer, sabe como te proteger, sabe como te curar, sabe como te reorganizar por dentro. Agora ele sabe fazer isso com gentileza, com segurança, com presença. Permita que essa entrega se aprofunde. Sinta seu corpo mais pesado, como se estivesse afundando lentamente em um colchão de calma. Sinta sua mente ficando mais leve, como se cada pensamento soltasse uma parte de você. Sinta sua respiração escolhendo o ritmo perfeito para te conduzir ao sono. E agora, com suavidade, eu quero que você permita que tudo o que fizemos hoje permaneça ativo dentro do seu sistema, mesmo enquanto você dorme. Seu cérebro vai continuar trabalhando por você. Ele vai consolidar essa nova sensação. Ele vai reforçar a microação. Ele vai transformar a microvisualização em referência. Ele vai reorganizar seus caminhos de proteção para que sua expansão seja vista como segura, não como ameaça. Nada disso depende da sua força. Nada disso depende do seu controle. Nada disso depende de você pensar em algo específico. O seu corpo entende, o seu cérebro entende, a sua identidade entende. Basta descansar, basta soltar, basta se entregar ao sono como quem se entrega ao cuidado. Agora respire mais uma vez, profunda e silenciosamente, e permita que o sono venha. Permita que ele chegue como um abraço. Permita que seu corpo te coloque no lugar onde você finalmente descansa sem culpa, sem exigência, sem vazio. Você está segura, você está acolhida, você está transformando sua vida enquanto dorme. Deixe seus olhos repousarem, deixe sua mente se desligar, deixe a noite te cuidar. Você pode soltar tudo agora